Inserindo o JavaScript na página, vamos ver as 3 formas de inclusão de JavaScript que, olha só, são muito semelhantes à forma como a gente inclui código CSS também. Assim que o navegador vê um elemento que chama script, ele faz download do arquivo apontado por esse script. E existem essas 3 formas, né? A principal, a mais legal, não usem outra, tá? É do arquivo externo. Então você vai ter um arquivo com a extensão .js e vai escrever só código JavaScript dentro dele. E aí a gente usa essa tag que chama script para poder falar, olha, navegador, este arquivo HTML aqui, ele utiliza o arquivo tal.js. E como que a gente faz isso? A tag script, primeiro, ela abre e ela fecha, sempre, tá? Não existe a tag script que não fecha, ela tem que fechar. E ela possui um atributo src, que a gente coloca o caminho para o arquivo. E aí, existem 2 lugares típicos onde a gente inclui arquivos JavaScript. E esses 2 lugares são ao final do head, só que ainda dentro dele, ou então ao final do body, né? De novo, ainda dentro do body, só que é a última coisa. E a gente vai discutir mais adiante se é melhor você colocar em cima ou embaixo, né? No head ou no body. Mas fiquem aí que a ideia é, a gente poderia colocar em qualquer lugar do body. A segunda forma chama código embutido. Ela é parecida com a tag style do CSS. Aqui a gente usa a mesma tag que a script, só que sem o atributo src. E aí, entre a tag de abertura e de fechamento, a gente cola código JavaScript aqui. Qual que é o problema disso? A gente vai ferir o princípio da separação de responsabilidades entre as 3 linguagens da web. Aquela ideia de que HTML é responsável pela estrutura e conteúdo da página, o CSS pela aparência e o JavaScript pelo comportamento. Aí, qual que é o problema aqui? O arquivo HTML ele vai conter tanto HTML quanto código JavaScript dentro das tags script aqui, o que não é muito legal. E além disso, a gente perde a possibilidade de reaproveitar código. Como assim, professor? O seguinte, se o seu site tem 5 páginas e as 5 utilizam o mesmo código JavaScript, você vai ter que copiar e colar o mesmo código JavaScript que está dentro aqui do HTML. Agora, se você usa num arquivo externo, você vai simplesmente incluir esse mesmo arquivo nas suas 5 páginas. Muito mais legal. E a terceira forma, horrorosa, tá? É a forma inline. O problema dessa forma é, além dessa questão das responsabilidades, né, você está misturando código HTML e JavaScript numa mesma linha. Tá? Isso é muito ruim. E além disso, esse código ele não é nada reaproveitável. Se você precisa que 2 botões tenham o mesmo comportamento na página, você não consegue fazer dessa forma. Tá? Você vai ter que repetir, né, muito código. Então, isso não é muito legal. Um sumário dessas 3 formas de incluir. Então, a gente tem a primeira forma, que é externa. Quando que o código JavaScript é executado? Bom, o navegador ele começa lendo o arquivo HTML linha por linha. Na hora que ele se depara com uma script que tem um src, ele pensa, opa, preciso colocar esse arquivo aqui para baixar. Aí ele põe o arquivo para baixar, vai lá, e assim que termina de baixar, executa linha a linha desse arquivo. Claro, se tiver código dentro de funções, ele só vai executar se essa função for invocada. Essa forma externa tem o reaproveitamento máximo, inclusive, né, você consegue aproveitar código entre todas as páginas do site, né, como a gente falou. Além disso, tem um benefício muito legal que é o seguinte, o arquivo JavaScript ele fica em cache. O que significa isso? De novo, aquele exemplo, se o seu site tem 5 páginas que incluem o mesmo arquivo JavaScript, assim que você entra, o usuário entra na primeira página, o navegador vai baixar esse arquivo JavaScript. Quando ele entrar na segunda página, ele vai baixar o HTML da segunda, só que na hora que ele vê, opa, preciso baixar um JavaScript, ele vai reparar o seguinte, acabei de baixar esse cara, não preciso baixar de novo. Aí ele pega e carrega esse arquivo do disco, porque ele estava em cache. Isso é muito legal. Como tem que baixar menos coisas, o usuário vai acessar a sua página com mais rapidez, gastando menos plano de dados, por exemplo. E além disso, é uma boa prática usar arquivo externo? Sim, com certeza. A forma embutida
ela é aquela que tem a tag script que abre e fecha e você coloca a JavaScript dentro do HTML. Ela é executada assim que o navegador vê essa tag script, aí ele já começa a executar o arquivo, o código ali dentro mesmo, mais rápido do que o externo. Qual que é o reaproveitamento? Médio, porque você consegue reaproveitar o código apenas dentro da própria página. Fica em cache? Não. Se você trocar de página, ele vai ter que baixar tudo de novo. É uma boa prática? Não, mas não é tão ruim quanto o próximo, que é o inline. Quando que o código é executado? Normalmente, esse JavaScript inline ele é feito associado a eventos, que é o que a gente vai ver mais para frente. Nesse caso, esse código aqui ele é executado quando o botão é clicado. Existe reaproveitamento nesse caso? Absolutamente nenhum. Fica no cache? Não. É uma boa prática? Definitivamente não. E voltando ao caso da inclusão de arquivo externo. Onde que é melhor eu colocar essa inclusão, o script src? Bom, de novo, pode ser colocado em qualquer lugar, mas os mais comuns são ao final do head e ao final do body. Onde colocar então? Bom, a dica de ouro é coloque sempre no final. Tá? Evite colocar dentro do head, a menos que você tenha um motivo muito especial para isso. Por quê? Porque quando o navegador ele vê que tem um arquivo JavaScript para poder baixar, ele pode tomar a decisão de, opa, beleza, eu não vou continuar desenhando a página, porque eu quero terminar de baixar esse arquivo JavaScript, executar ele todo para poder voltar a desenhar a página. E aí, se você coloca esse arquivo aqui antes do body, a página nem começou a ser desenhada ainda, porque o que aparece para a gente na página está tudo dentro do body. Agora, se você coloca no final e o navegador decide dar uma pausa para poder terminar de baixar esse arquivo e executar ele, para poder continuar, ele já desenhou a página inteira, porque você está ao final do body. Então, é muito melhor que o usuário ele fique um tempinho parado, entre aspas, observando a página já desenhada do que uma página em branco sem nada. De toda forma, ele vai precisar esperar para poder interagir com os elementos interativos da página. Mas pelo menos ele já vai estar vendo, né, o que é a página antes de começar a interagir. Vamos ver agora, né, um exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente começou a fazer, só que como que a gente pode fazer para poder criar um códigozinho JavaScript que vai colocar uma certa interação com esses elementos aqui dessa página. Vou criar aqui um arquivinho JavaScript que vai calcular qual que é o valor da conta que eu vou ter que ali pagar na pastelaria. No momento, esse arquivo vai simplesmente chamar essa funçãozinha alert, que coloca a janelinha infernal, né, de alerta que a gente não deve utilizar. Só coloquei ela aqui agora para a gente poder ver, tipo assim, ah, beleza, o arquivo JavaScript foi incluído. Assim que eu salvei, já apareceu a janelinha aqui porque ela está atualizando automaticamente. Então, reparem, o arquivo foi executado, né, assim que a página foi carregada. Mas para a gente poder ver coisas mais interessantes, a gente vai ter que fazer os próximos tópicos aqui da aula.